Bem-vindo a esta aula onde te vou ensinar como a alimentação pode te ajudar a potenciar o positivo. E hoje vou trazer um alimento específico que te pode ajudar a melhorar a tua fertilidade e vou explicar como é que isso pode acontecer, quais são os efeitos terapêuticos que ele tem e como é que tu podes aplicar isto na tua alimentação. Vou-te trazer truques e receitas para conseguires fazê-lo. E para quem é que é esta aula? É para todos os casais que estão a tentar engravidar, sejam eles casais com problemas ou sem problemas de fertilidade, para conseguirem ter uma gravidez saudável, ou seja, desde o positivo até trazer o bebê para casa. São estes os dois objetivos essenciais que eu quero, porque não adianta de nada termos um positivo e depois termos uma série de problemas à frente com que nos deparar. Nós queremos uma gravidez que seja cor-de-rosa, que te dê tudo aquilo a que tens direito. E gostava que tivessem atenção que este assunto da alimentação ele é de veras muito importante e já muito reconhecido, porque a Organização Mundial de Saúde ela diz que se nós unirmos os princípios da alimentação com base na medicina ocidental e com base na medicina tradicional chinesa, nós conseguimos, imagina só, potenciar até 75% dos tratamentos de fertilidade. A fertilidade melhora até 75%. E isto é super importante, porque quando conseguires isto, tu tens menos stress, menos pressão em cima de ti, da tua família perguntar então quando é que vem o bebê, cada ciclo que vem é uma tristeza porque vem a menstruação e ainda não foi desta, e portanto ajuda-te a poupar dinheiro com os tratamentos de fertilidade, com exames, com suplementação, que às vezes não te faz assim tanta falta, ajuda-te a desgastar menos a relação com todas as preocupações que às vezes vêm por não se conseguir o positivo mais rápido e ajuda-te a controlar a situação. Portanto, quanto mais tu controlas a situação, menos desesperada te sentes, menos insegura, sentes-te mais confiante porque estás realmente a fazer parte do processo de engravidar, tu estás a coordenar o processo. Nós conseguimos isto como? Quando usamos a alimentação para melhorar a nossa saúde, nós conseguimos melhor qualidade dos óvulos, conseguimos melhor qualidade de espermatozoides e sentimos-nos bem, vestimos bem a nossa pele, nós temos um corpo saudável, bonito, temos o peso correto, nós sentimos-nos com mais energia, com mais disposição, estamos motivadas, sabemos o que é que estamos a fazer e o porquê que estamos a fazer. Então, estamos bem. E isto leva-nos a conseguirmos ter o nosso bebê saudável e melhora a nossa autoestima, porque realmente sentimos-nos empoderadas. Então, para tu conseguires ultrapassar esta fase de espera, aquilo que eu te proponho é esta ferramenta da alimentação que vai te ajudar a conseguir usufruir mais cedo do cheirinho do teu bebê e do toque da pele dele o quanto antes. Então, este vídeo é para ti, para conseguires usufruir de tudo isto porque mereces. E não é para quem este vídeo? Então, não é para aquelas pessoas que não querem melhorar a saúde. Ponto final. É uma escolha delas. Ou então para aquelas pessoas que não reconhecem evidência científica de que realmente faz diferença no processo. Ok? E eu vou-te mostrar como é que faz diferença. Então, eu já tive 4 turmas do Alimenta a Tua Fertilidade, desde os últimos 2 anos em que eu vi para o mundo do online. Na primeira turma, todas as minhas alunas que concluíram a turma já são mães. Então eu tinha desde casais sem problemas de fertilidade, que engravidaram rapidamente, tiveram uma gravidez tranquila, um parto normal, um bebê saudável, correu tudo bem, mas também tive aqui outros casais que tinham problemas de fertilidade, seja fator feminino, seja masculino, e todos já cá têm o seu bebê cá fora. Alguns até um bebê já com mais de 1 ano. E na última turma do alimento, que foi o ano passado, nós tivemos mais ou menos uns 30% de casais que não tinham problemas de fertilidade e o restante que tinham problemas sim de fertilidade e estavam a aguardar tratamentos de reprodução assistida. E destes, mais ou menos 1/3 conseguiram engravidar naturalmente antes de serem chamados para os tratamentos. Aliás, o último bebê que nasceu dessa turma nasceu esta semana e é um bebê arco-íris que veio de um lindo casal que estava a recuperar da tristeza de ter sofrido uma perda anterior e teve um positivo de surpresa. Então, este casal, que está de parabéns, não é? Ele ultrapassou as dificuldades porque conseguiu ultrapassá-los sempre juntos, sempre unidos. E quando chegaram até mim, eles tinham um processo de dor, de luto, não é? E hoje são uma família muito forte e muito unida. E é por estas pessoas que eu luto todos os dias. Eu já há alguns anos
que ajudo casais a engravidar com medicina tradicional chinesa. E o meu primeiro grande caso foi uma amiga minha que tinha lúpus e nós conseguimos que ela engravidasse com um positivo natural sem recorrer a tratamentos. E eu estive sempre com ela, eu apoiei-a na gravidez, que foi uma gravidez de risco. Inicialmente ela teve descolamentos de placenta, depois por causa disso tinha que passar muito tempo de repouso, as alterações hormonais que são normais, mas no caso dela, como tem uma doença autoimune, descompensaram ainda mais a lúpus. E isto causava-lhe, por exemplo, muitas dores articulares. Ela tinha tanta dor que às vezes nem sequer conseguia levantar uma frigideira, não é? E teve um parto complicado, que acabou cesariana, mas mesmo assim ela é muito corajosa, ainda foi à segunda ronda. Então, 2 anos depois, eu ajudei-a também a engravidar e a ter o seu menino. E aquilo que eu reparo e que eu olho para trás é que eu sabia que conseguia ajudá-la a engravidar, e eu praticamente com ela, aquilo que eu fiz foi a acupuntura, que é uma das técnicas da medicina tradicional chinesa. E eu cometi um grande erro. Eu menosprezei tudo o resto. Eu não levei assim tanto a sério todos os outros fatores. Eu agarrei-me apenas àquela técnica. E isto fez-me pensar que ela conseguiu, sim, trazer os seus 2 bebés para casa, mas foi um processo duro. E eu pensava que isto tinha que ser diferente, tinha que haver mais respostas que nos ajudassem a preparar o corpo para a gravidez, de maneira a conseguirmos evitar todo este processo que ela passou e para conseguirmos uma gravidez rápida, mas também segura durante os 9 meses. E aí eu percebi, eu tinha aqui muito mais além da medicina tradicional chinesa e tinha que procurar respostas que nem a medicina ocidental me estava a dar. Então eu fui estudar e encontrei grandes mentores fora de Portugal, não é? Aprendi com pessoas no Brasil, no Chile, na França, até em Cuba, e fui procurar profissionais de várias áreas, da minha área, da nutrição, da ginecologia, da obstetrícia, pessoas que estudam, que fazem pesquisa científica e que tinham muito para me ensinar. E fui conjugando essas aprendizagens para ajudar mais casais ainda. Então eu percebi que a prevenção da doença fazia muito mais sentido. Aliás, a base da medicina chinesa, há uma história que eu costumo contar, é que os médicos eles andavam de aldeia em aldeia. E quando ficavam numa aldeia, pernoitavam e conviviam uns dias com as pessoas para verem os hábitos, para interagir com a população. E aquilo que acontecia era que o médico analisava e aconselhava as pessoas. E as pessoas realmente apostavam muito numa cultura preventiva e obedeciam. Portanto, levavam em conta os conselhos e as sugestões dos médicos. Então as pessoas não ficavam doentes. Se as pessoas ficassem doentes, era porque o médico tinha feito um mau trabalho. Então o médico não tinha direito a receber o seu ordenado. E isto demonstra-nos realmente a importância que é termos bons hábitos de vida e apostarmos sempre na prevenção. Então, esta é a ideia que eu sempre tive e por isso eu agarrei nestes conhecimentos que fui buscar lá fora e comecei a usá-los no presencial, em prol das minhas pacientes e a tentar transmitir a mensagem que nós temos que apostar na saúde antes dos problemas aparecerem, nesta questão, por exemplo, da fertilidade. E eu achava que o que fazia sentido, assim ingenuamente, não é? Era um trabalho preventivo. Mas eu não tive muito sucesso na comunicação desta necessidade, não é? Porque depois apercebi-me que as pessoas que estavam mesmo conscientes da importância do que eu tinha para lhes ensinar não eram as mulheres que queriam engravidar e queriam preventivamente fazer mais pela sua saúde, mas eram aqueles casais que queriam engravidar e não conseguiam. E então eu tive que voltar a estudar mais e especializar-me em infertilidade para ajudar quem tem problemas de infertilidade. E fui estudar patologias como a SOP, síndrome dos ovários poliquísticos, adenomiose, endometriose, miomas, disfunções da tiroide. E já consegui ajudar muitos casais, não é? Com o programa Alimenta a Tua Fertilidade eu já ajudei 140 casais e já tenho reconhecimento na área. Então, eu hoje ajudo quem tem dificuldades e quem não tem dificuldades começa já a ouvir falar nestas questões e vem procurar a minha ajuda, porque de facto ambos podem beneficiar com estas aprendizagens. Ambos, tendo ou não dificuldades, podem usar a alimentação para potenciar a fertilidade e a saúde dos seus bebés. E neste programa,
o Alimenta a Tua Fertilidade, eu apresento um método que eu criei, que conjuga não só a alimentação ocidental, como a medicina chinesa, focados na potenciação da fertilidade do casal. E aquilo que eu tenho reparado ao longo deste tempo, e eu gostava de deixar aqui muito claro, já para evitar que tu cometas estes erros, são aquelas coisas que as pessoas muitas das vezes fazem quando estão a tentar usar a alimentação para engravidar mais rápido, mas que fazem mal. Então, vamos já começar a esmiuçar isto para que não aconteça contigo, para que não seja o teu caso. Primeiro de tudo, quanto mais seguires à risca a boa alimentação, menos probabilidades tens de conseguir o positivo. Vou repetir. Quanto mais seguires à risca tudo aquilo que eu vou ensinar, menos probabilidades tens de conseguir engravidar. Como? Como é que é possível? Então, o equilíbrio não é nem 8 nem 80. Eu ensino tudo aquilo que tu tens que fazer, que pode ser feito, que é o ideal, mas tu tens que filtrar a informação e perceber como é que esse ideal se vai encaixar na tua vida e na tua vida familiar, dentro da tua casa. Mas quando tentas fazer tudo ao mesmo tempo, isto pode gerar-te imenso stress. E nós já aprendemos que o stress é oxidativo e ele ataca os óvulos. Então eu preciso que tenhas o ingrediente mais importante de todos, que é o bom senso. Isto leva-nos ao segundo erro, que é, tem o bom senso de não fazeres as mudanças todas de uma vez. Porquê? Porque gastas mais dinheiro. Porque começas a ter muitos produtos em casa, perdes-te, desorganizas-te, baralhas-te e acabas por desistir mais rápido. E eu, por isso mesmo, o meu curso, antes eram 4 semanas, depois passaram para 6, é gradual, é um passo a passo, porque lembra-te, todas as grandes coisas vão começar com pequeninos começos. A semente da mudança dos hábitos começa com uma decisão. E depois nós vamos repetindo essa decisão de forma a que os hábitos sejam fortes e decisivos. Então nós vamos tentar eliminar maus hábitos como se estivéssemos a arrancar um carvalho, por exemplo, crescido com raízes profundas. E nós depois vamos construir os bons hábitos, que é como se estivéssemos a cultivar uma flor delicada, um dia de cada vez. E vou-te dar um exemplo para perceberes bem aqui esta questão. E se os maridos estiverem aí, eles vão conseguir perceber isto e até provavelmente vão se lembrar desta história. Tem a ver com a Federação de Ciclismo do Reino Unido, que eles eram realmente muito maus. Eles eram tão maus que as grandes marcas de equipamento recusavam-se a fornecer-lhes material. Não queriam ser patrocinadores, não queriam conjugar a imagem com eles eram realmente muito maus. Até que em 2013 eles contrataram um treinador, que era o Brailsford, e ele tinha uma estratégia que ele chamava de 1%. Ele dizia, se melhorarmos 1% em cada um, no fim vamos ter um progresso significativo. Então o que é que eles faziam? Eles foram ver todos os pequenos pormenores pequenos que podiam alterar para chegar à excelência. Então, eles, por exemplo, redesenharam os assentos das bicicletas para ficarem mais confortáveis. Eles esfregavam álcool nos pneus para que eles tivessem mais aderência para deslizar na estrada. Os ciclistas começaram a usar calções interiores térmicos, que eram aquecidos eletricamente. Para quê? Para terem o ponto ideal da temperatura muscular nas provas. E tinham também biosensores para medir a resposta de cada atleta a um determinado treino. Tinham colchões e almofadas especiais para que tivessem melhores noites de sono os atletas. Eles testavam equipamentos de materiais diferentes em túneis de vento. Eles testavam diferentes tipos de gel de massagem para ver se conseguiam uma recuperação mais rápida. Então, no fundo, eles continuaram a fazer uma busca constante de pequeninos progressos. 1%. Em todas aquelas áreas que eram ignoradas ou inesperadas pelos outros. E à medida que eles iam acumulando pequeninos progressos, os resultados começaram a surgir de uma forma que nunca ninguém imaginou. Então, 5 anos depois, em 2008, eles foram aos Jogos Olímpicos e eles dominaram as provas de estrada e pista coberta. Eles conseguiram trazer 60% das medalhas de ouro. E nos outros Jogos Olímpicos a seguir, 4 anos depois, eles conseguiram estabelecer 9 recordes olímpicos, 7 recordes mundiais. E se fores ver a história, as vitórias continuaram e são absolutamente incríveis. Então é isto que eu te proponho, são pequeninas mudanças graduais, constantes, com persistência. Ganhas um hábito, mudas outro,
e assim gradualmente, sempre com rumo ao objetivo. E isto é muito importante, a persistência, porque leva-nos ao terceiro erro, que é não podemos desistir no primeiro contratempo, porque as mudanças começam por aparecer, ah, e às vezes não, parece que não faz ali muita diferença, até nós passarmos um determinado limiar crítico e desbloqueia um novo patamar na tua saúde. Então as fases de início e de meio do percurso pode acontecer aquilo que nós chamamos o vale do desapontamento, que é, nós estamos à espera de conseguir resultados de uma forma muito ascendente e nem sempre é assim. E lidar com isso pode gerar muita frustração. Às vezes parece que estou a fazer imensas mudanças, mas isto não tem eficácia suficiente, isto não está a levar a lado nenhum, e os resultados significativos, eles demoram tempo. Então eu preciso que percebas isso. Pensa comigo. Isto é a mesma coisa que tens um cubo de gelo e queres que ele derreta, mas estás numa arca frigorífica com graus negativos e a temperatura está a aumentar e tu começas-te a queixar que o gelo nunca mais derrete, mas ele só vai começar a derreter a partir dos 0 graus e ainda estão 4 negativos. Então, tempo. Tem que se passar aquele limiar, ok? E a partir desse limiar nós conseguimos perceber, ok, a partir de agora vão-se começar a ver resultados. E na fertilidade é mais ou menos a mesma coisa, não é? Há coisas que são muito subjetivas e nós não conseguimos quantificá-las, mas há outras que conseguimos vê-las por análises, por exemplo, ok? E agora vamos ao quarto erro, que é achar que comer bem basta. Então, se o organismo não estiver bem para receber os nutrientes, não te vale de nada. Ele tem que ser capaz de os absorver. E aqui entra a beleza da conjugação das duas medicinas. Não é só eu alimentar-me bem. Eu preciso de estar bem, comer bem, dormir bem, sentir-me bem. Eu preciso que tudo funcione em harmonia. E a medicina chinesa diz, por exemplo, o órgão base pâncreas, ele tem que funcionar bem para ajudar o estômago a conseguir retirar os nutrientes e levá-los para onde eles têm que ir. Portanto, nós precisamos de muito mais do que bons alimentos. E porque isto é algo que se calhar tu nunca ouviste falar, e isto leva-nos ao quinto erro, o último, que é achar que nós conseguimos fazer tudo sozinhas. Não conseguimos. É muito importante a aprendizagem, aprender mais e aprender diferentes pontos de vista. Porque se calhar nunca tinhas ouvido falar nesta estratégia de temos que reequilibrar o baço para ele ser capaz de absorver e fazer o seu trabalho. Existe muito mais e por isso a conjugação das duas medicinas faz realmente diferença aqui. E agora que aprendeste os principais erros a evitar, responde-me. Achas que a alimentação faz assim tanta diferença? Então eu vou-te dizer. Por exemplo, em termos de quantidade, ao longo da história nós temos aqui vários fatores interessantes. Por exemplo, no fim da Segunda Guerra Mundial, eles conseguiram observar claramente, a ligação entre a abundância de comida e a fertilidade. Então, a partir do momento em que foram retomados, a distribuição da alimentação foi retomada, percebeu-se que nos 2 anos seguintes a taxa de natalidade aumentou para 40%. Então, foi uma diferença estrondosa. O facto de haver escassez e de repente passar a haver abundância foi muito importante, mas a qualidade também. E aqui um investigador da Universidade de Harvard, ele diz que especialistas em fertilidade começaram finalmente a olhar para a dieta, para a alimentação, como um fator que é predominante, que é muito importante para a conceção. Então ele diz, e eu vou-te ler aqui, era uma ideia difícil de vender para especialistas, mas à medida que as provas a favor da dieta começaram-se a acumular, as pessoas começaram a aceitar que a dieta e o estilo de vida eram importantes. Ele diz que as taxas de sucesso nos tratamentos de fertilidade estão estáveis na última década, apesar dos avanços da tecnologia, e que esses números não vão melhorar tão cedo. Para quem não sabe, os tratamentos de fertilidade com óvulos próprios nunca ultrapassam os 40% de sucesso, é sempre a baixar. Okay? Por isso ele está a dizer que essa taxa não vai melhorar. Portanto, houve muita evolução, mas a taxa ficou por aí. Agora começou-se a identificar outras formas de melhorar as taxas de sucesso. Então existe um grande interesse em fatores que podem ser modificados, como a dieta. E eles fizeram um estudo muito grande com 19 mil mulheres durante muitos anos e descobriram que a dieta e o estilo de vida eram responsáveis, vê só, por 2/3 dos casos de infertilidade. É gigantesco.
faz realmente diferença. Então, para que tu percebas aqui a diferença que pode fazer a alimentação, eu trago-te aqui um alimento amigo da fertilidade, que é a banana verde. Aquela banana grande que é muito comum no Brasil, na África, mas é originária das Filipinas até. Esta banana é uma grande fonte de amido, principalmente quando ela está verde, tem uma casca muito resistente, mais do que as outras espécies, e é por causa dessa resistência que ela pode ser cozinhada ou assada até mesmo dentro da própria casca. Então, quando a fruta está assim num estado meio de maturação, nem muito verde nem muito madura, ela pode ser consumida para substituir o amido da batata ou da mandioca, ok? E nesse caso, a fruta é uma ótima opção para refeições, mas também refeições, almoço e jantar, mas também lanche da tarde, por exemplo, meio da manhã. Ela tem uma consistência muito semelhante à batata, à mandioca, depois de ser cozinhada. E ela pode ser usada em diversas opções, por exemplo, para fazer panquecas, omeletes, sobremesas, frita, com topping por cima, por exemplo, mel, manteiga, geleia, manteiga de amendoim, queijo, e ela é usada como se fosse assim um pão. Portanto, podemos colocar coisas por cima. Só que nós na fertilidade não a vamos usar assim. Nós vamos transformá-la naquilo que se chama biomassa de banana verde. Esta biomassa tem qualidades que são muito importantes por causa do amido resistente que tem e que são muito importantes para a fertilidade. Por exemplo, a primeira é que ela tem fibras que o nosso aparelho digestivo não vai conseguir digerir, mas isso é uma parte boa, porque quando essas fibras não são digeridas, elas vão para o intestino e vão servir de alimento para as bactérias boas que nós lá temos, que são os lactobacilos, que são bactérias predominantes do sistema reprodutor da mulher, que são muito importantes para a qualidade dos óvulos, para preservar a saúde do nosso útero, do nosso canal vaginal, a receptividade do endométrio ao embrião e também são muito importantes para a mobilidade do esperma. Portanto, esta biomassa ajuda a que tenhamos melhores bactérias boas para a fertilidade, mas não fica por aqui. Então, quando temos boas bactérias, significa que o sistema imunitário também é melhor. E por essa razão, baixa todo o fator inflamatório, ou seja, ajuda a diminuir o stress oxidativo que vai atacar e vai envelhecer, seja os óvulos, seja os espermatozoides, protege-nos dos radicais livres, por exemplo, de algumas doenças que degeneram a qualidade dos óvulos, como é o caso da endometriose. E mais ainda, como tem muita fibra, ajuda a controlar a glicémia e por isso é excelente para a resistência à insulina em algumas mulheres especificamente, seja aquelas que têm dificuldade em perder peso, seja as mulheres que têm o SOP também. E neste processo de engravidar é muito fácil nós ficarmos com muita ansiedade, não é? Então a banana verde também auxilia na produção da serotonina, porque ela é uma fonte do triptofano. Triptofano é um aminoácido que ajuda a produzir serotonina e a serotonina dá-nos a sensação de bem-estar, de leveza com a vida, ajuda-nos a dormir melhor e por isso a banana verde ajuda a baixar a ansiedade e a prevenir a depressão. Mais ainda, ela realmente é muito interessante, ela é rica em vitamina A, nas vitaminas B, nos ômegas, nos aminoácidos, potássio, manganês, no fósforo, tudo essencial para a qualidade dos gâmetas, óvulos e espermatozoides. Então, como é que a podes consumir? Podes usar em preparações doces ou salgadas, ok? A textura com que ela fica pode-se usar para massas, para engrossar molhos, para sopas, cremes, pães, bolos, smoothies, para maionese, para risotos, para uma variedade infinita. E eu prefiro que uses sempre verde, porque senão vai ter gosto de banana. E aqui nós queremos a base dela. Portanto, o sabor, a banana, não vai ficar muito interessante numa preparação salgada. Por exemplo, nós fazemos a biomassa, que eu já dou aqui a receita, e esta biomassa dura 3 meses no congelador, ok? Se for no frigorífico, 7 dias, talvez um bocadinho mais. E não, se fores congelar, não encher o pote até cima. Eu costumo usar uns potinhos de vidro com uma tampa e já sei que aquele potinho de vidro pesa umas 250 gramas de biomassa. Então, eu congelo e já sei que tenho ali aquela dosagem para a receita que vou utilizar, ok? Então, como é que nós fazemos a receita? Nós vamos lavar muito bem a banana verde com casca e tudo e vamos cozinhá-la com casca. Vamos cozer numa panela de pressão, mais ou menos uns 10 minutos, desligamos a panela de pressão e depois deixamos esfriar lá dentro, meia hora, à volta disso. Se for numa panela normal, pelo menos o dobro do tempo.
ok? Então depois, quando arrefeceu a panela, nós retiramos a casca, podemos usar essa casca para fazer, por exemplo, hambúrgueres, que dá para fazer uns hambúrgueres excelentes. A polpa já está bem cozidinha, nós vamos usar o liquidificador com água para fazer uma massinha. E tem que ficar uma espécie de puré grosso, ok? Essa espécie de puré grosso é a nossa biomassa. Quando nós a congelamos, ele desagrega, fica com uma textura, parece esponja e fica com a água por cima. Para voltar ao normal, o que nós fazemos é colocamos num tachinho, vamos mexendo e ele volta a agregar e a ficar uma mousse com contexto. E onde é que podes encontrar aqui esta banana verde? É muito fácil de encontrar. Eu costumo encontrar nas frutarias indianas ou chinesas, até tem um preço muito mais interessante, mas o Pingo Doce, o Jumbo e o Continente já costumam ter, está bem? Aquilo que acontece às vezes é, eles fazem um carregamento semanal e depois as pessoas destas comunidades que estão mais habituadas à banana compram e acaba o estoque, depois só na semana a seguir. Mas é muito comum já encontrar, é muito fácil. Então, deixei-te aqui esta dica para poderes começar a utilizar e melhorar a tua fertilidade de um alimento que de certeza que não estavas à espera, não é? E se quiseres aprender de uma forma mais profunda a usar a alimentação para conseguires o teu positivo, podes te inscrever aqui no botão abaixo e vais ficar logo com acesso imediato ao primeiro bónus, que é as 3 técnicas de ouro para engravidar rápido, período fértil, como o conhecer, não é? Que é para perceberes o teu ciclo, para poderes fazer tudo aquilo que for possível, de forma inteligente, sem riscos, sem efeitos secundários, para conseguires acelerar o teu positivo. E ficas já com acesso a isto enquanto aguardas a nossa primeira aula ao vivo do Alimenta a Tua Fertilidade. E eu vou-te explicar como é que funciona. Então, o Alimenta a Tua Fertilidade vai ser um curso online, com aulas ao vivo durante 6 semanas, aulas semanais, e vai começar dia 16 de setembro. E depois todas estas aulas vão ficar gravadas e disponíveis na plataforma, sempre acessível, via telemóvel ou via PC, 24 horas por dia. E tens acesso a estas gravações durante 2 anos, ok? Que é mais do que tempo suficiente. Eu vou-te explicar em que é que consiste aqui o Alimenta. Nós temos o primeiro módulo, que é a preparação da fertilidade em casa, e aqui nós vamos começar a compreender as alterações que são necessárias para uma orientação inicial. Vais aprender a organizar a casa, a cozinha, a despensa, o frigorífico de acordo com este método. E vais aprender a ter uma rotina funcional fértil, a organizar-te. Feito isto, aprendeste a organizar, para não andares perdida, vamos para o segundo módulo, que é o detox das 3 esferas hormonais. Isto porquê? Porque não adianta tu teres uma boa alimentação, escolheres os alimentos perfeitos, quando depois não retiras os alimentos que são inimigos da fertilidade e eles estão por aí no teu dia a dia. Então aqui vamos aprender como é que vamos criar um ciclo estimulante, não é? Para teres um corpo fluido, uma mente sã, através da bússola das 5 emoções. Isto é muito à base da medicina tradicional chinesa, onde nós falamos dos 5 elementos, das 5 emoções, que tem que estar tudo em harmonia. Lembra-te o que eu disse há pouco, tem que fluir. Eu tenho que me sentir bem no meu corpo, na minha mente. Eu tenho que estar bem para o meu corpo reagir bem com tudo aquilo que eu lhe vou dar. Então acaba por ser um detox não só a nível nutricional, mas emocional também. E depois vamos para o terceiro módulo, que é o elo genético alimentar. Então aqui vamos ver quais são os alimentos e os nutrientes que são essenciais para a fertilidade feminina e masculina. Temos aqui as aulas do vigor masculino nutricional, onde vamos aprender quais são os alimentos que potenciam as hormonas sexuais masculinas, e a aula da tríade nutricional da mulher, em que vamos reconstruir o sistema hormonal feminino para que ele esteja funcional e que produza os melhores gametas possíveis. E feito isto, temos bebê. Então, o quarto módulo, nós vamos falar sobre as 4 fases gestacionais. Aqui vamos falar nos alimentos, nos nutrientes que são essenciais a cada fase de desenvolvimento, do primeiro ao segundo, ao terceiro, ao quarto trimestre de gestação. Sim, quarto trimestre, porque o ser humano tem uma inteligência diferente, o nosso cérebro difere muito do cérebro dos animais. Mas para nós conseguirmos parir para passar no canal vaginal o crânio humano, ele não pode estar completamente desenvolvido, senão não era possível passar.
Por isso, a fase final do desenvolvimento neurológico do bebê, que é o que nos distingue dos animais, é feita cá fora, no quarto trimestre. Por isso é que os primeiros 3 meses de desenvolvimento do bebê cá fora, o bebê é tão agarrado à mãe. E o bebê precisa muito da mãe, do corpo da mãe, para ter a tranquilidade que ele precisa para um desenvolvimento harmonioso. E isto também é uma gestação, só que é esterogestação e também tem as suas especificidades nutricionais. E nós vamos falar sobre isso também. E eu tenho recebido algumas dúvidas de pessoas sobre se o programa é para elas ou não. Dúvidas, por exemplo, se sou vegetariana, se isto serve para mim ou não. Então, nós vamos adequar aqui neste programa a alimentação consoante variadas correntes, tendo sempre em conta uma coisa: tem que ser o melhor para a tua fertilidade. Portanto, sim, podes aproveitar imensas dicas que vamos ter aqui neste programa. E se estiveres a fazer um tratamento de fertilidade, será que se adequa a ti? Sim, mesmo. E especificamente nestas questões em que existem mais problemas, é essencial. É uma bússola, não é? Salva vidas, porque vai-te ajudar a preparar o teu organismo e o organismo do teu companheiro para terem as melhores condições possíveis para gerar o vosso bebê. Mesmo as mães que estão em maternidade independente podem ajudar a preparar os folículos e a preparar o endométrio e a preparar todo o organismo para que corra muito bem. E quando me dizem assim, ok, mas eu já tenho uma boa alimentação, será que eu vou aprender aqui mais alguma coisa? Provavelmente até tens uma boa alimentação, mas não segundo os princípios das duas medicinas. E se calhar também não focado na fertilidade e na maternidade. E aqui vais aprender tudo isso. O que precisas, em que quantidades, quais são os métodos culinários essenciais para a tua fertilidade, como é que podes aprimorar e potenciar ainda melhor a tua alimentação. E para quem não gosta de cozinhar ou não tem tempo, será que o alimento à tua fertilidade é aconselhado ou não? Justamente nestes casos ainda é mais importante, porque quando as pessoas não gostam de cozinhar, normalmente deixam a saúde um bocadinho ao acaso. E aquilo que eu vejo é que existem muitas carências nutricionais nestas pessoas que não têm uma alimentação tão cuidada, tão planeada e que não escolhem os alimentos de uma forma consciente. Então aqui nós vamos ajudar-te a perceber como simplificar a cozinha e adquirir hábitos que te libertem, não te prendam à cozinha, que te deixem até mais tempo livre para outros hábitos de vida que te fazem falta, como passear, viajar, divertir, descansar, para que a cozinha seja algo que funciona contigo, não contra ti. E, por exemplo, por falar em contra, se o teu companheiro discordar de tudo isto e achar que a alimentação não é assim tão importante, como fazer? Então, o meu conselho é que não te preocupes assim tanto, porque se melhorares a tua alimentação, vais melhorar 50% dos gametas, os óvulos, não é? E depois vais melhorar ainda o teu endométrio, a capacidade do teu organismo a enfrentar uma gravidez e dar-lhe tudo de melhor. Portanto, já vais estar a fazer um trabalho extraordinário. E por experiência, eu posso dizer que a maior parte dos companheiros ao início até pode sentir-se, hum, se calhar não gosto, não quero, mas depois começam a ficar curiosos. E quando deres conta, ele já está a adaptar-se um bocadinho às tuas novas práticas alimentares. Portanto, vamos com calma. Isto é bom pensar também, hum, que o sucesso da alimentação é algo que é evidente. Então, quando ele vir os casos de sucesso que nós tivemos, por exemplo, noutras turmas, ele acaba por se render às evidências. Por exemplo, um caso de sucesso agora muito evidente é uma grávida de 11 semanas, com 39 anos, que tinha uma antimileriana de 0,07, portanto já estava recomendada para doação de ovócitos e conseguiu uma gravidez espontânea. Uma gravidez espontânea, saudável, a correr bem. Então, todos estes casos, podes-lhes contar as histórias também, ok? Ou, por exemplo, os casos de SOP, que fizeram alterações de hábitos de vida, de alimentação, estavam à espera para FIV e tenho uma bebê agora com 2 meses, que é um típico caso desses, ou uma aluna que tem tiroidite de Hashimoto, que tinha abortos recorrentes e estava na última tentativa dela e teve uma bebê que nasceu no início deste ano, ou outra aluna que tem endometriose e conseguiu com endometriose ter 11 embriões, 11 de endometriose, que é muito difícil, e conseguiu engravidar na primeira transferência.
Ou, por exemplo, casais que já estão para doação de embriões e conseguiram, e uma gravidez tranquila, sem sobressaltos, um parto tranquilo. Tudo isto dá-me confiança neste método, no Alimenta a Tua Fertilidade, porque já desde há 2 anos que eu já ajudei 140 casais a alcançar este sonho do filho, do tão desejado filho. E por experiência, eu percebi que tenho que fazer mais ainda, ok? Então, por experiência, eu achei que tinha que remodelar este Alimenta a Tua Fertilidade, por isso é que eu não abri uma turma deste ano, e achei que tinha que dar um pouco mais de informação. Então trouxe um bónus especial, que é a suplementação nutricional responsável, que é tudo aquilo que me pedem sempre muitas vezes, que é o que é que eu posso tomar mais, o que é que eu posso fazer mais para, em termos de nutrição, para complementar a alimentação. E vou-te dar acesso ainda a outro bónus, que é as 3 técnicas de ouro para engravidar rápido, que é para decifrares o teu período fértil, porque também não adianta estar tudo bem e depois falharmos ali na nossa janela de tempo, ok? Então, toda esta informação para quê? Para te conseguir ajudar a aprofundar este tema da alimentação, para conseguires o teu positivo. E podes fazê-lo isso ao inscrever-te no botãozinho aqui em baixo e ficas logo com acesso imediato a este bónus, o primeiro das 3 técnicas de ouro para engravidar rápido, e vais começar já a ver, enquanto esperas aqui pela nossa aula, e começar a perceber o teu ciclo. E podes fazer isto tudo sem riscos, porque podes te inscrever hoje e tens uma garantia de 14 dias para decidires se é mesmo isto, se estás a gostar daquilo que estás a aprender e se queres continuar aqui comigo. Então, aqui nesta página tu vais ter um botãozinho do WhatsApp e se tiveres dúvidas se o programa é para ti ou não, podes falar comigo, fica à vontade para entrar em contato, e se não tiveres, nós encontramos nos dia 16 para a nossa primeira aula de boas-vindas. E seja muito bem-vinda a este novo programa Alimenta a Tua Fertilidade.